Boa tarde. Eu estava postergando fazer o vídeo porque como eu estou um pouco gripado, a voz tá bem ruim, né? E aí eu fico espirrando, tossindo. Não queria fazer vídeo. Mas fica esse negócio no meu coração que eu tenho que fazer o vídeo, né? E a palavra que o Senhor deu hoje de manhã foi que meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Tinha outras coisas também na palavra, mas isso aí é aquela coisa que a gente lê a palavra, tem uma coisa que vai bater forte no nosso coração. E isso que está batendo forte no nosso coração, que nos agrade ou não, diga-se de passagem, é a palavra que o Senhor está, né, fazendo ecoar dentro de nós, ou seja, é para nós. Né? É coisa, você vai lá na missa, né? Você escuta a primeira, segunda palavra, tal, depois o evangelho, às vezes o salmo, o que seja, tem uma coisa que bate fundo dentro de você, aquilo é para você. Tem que aprender a ser bem-aventurado, né? Bem-aventurados simples de coração, porque verão a Deus. E ver a Deus nada mais é do que perceber o movimento do Espírito Santo, o movimento de Deus naquela situação, naquele momento, ou uma indicação. Isso é esta palavra acontecendo, né? Bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Tem muita gente que vai procurar a pureza e assim, no puro que Deus está falando é uma coisa puro de alma, né? É simples de alma, humilde de alma. Então essas pessoas verão a Deus. E ver a Deus, como eu estava falando, não é ver Deus face a face, né? Mas verão a mão de Deus, verão o jeito de Deus, a indicação de Deus, a palavra, o guiar-se pelo Espírito Santo. Então isso é uma coisa muito interessante. E a gente vai indo nessa direção. E muitas vezes, eu já vi isso diversas vezes, a gente tenta ajudar as pessoas, né? Porque conseguir já é outra coisa. E muitas vezes a gente é muito mal interpretado, é impressionante. Né? As pessoas falam que querem ajuda e você vai lá e fala e diz o que Deus quer e mostra, meu Deus, nossa, te atacam com pedras e tacapes e pancadas, né? E eu já perguntei uma vez a Deus sobre isso, e Deus fala assim: a maioria das pessoas, elas não têm uma religião verdadeira, né? Não seguem realmente o Deus vivo, o Pai de Jesus Cristo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não seguem. Botam uma carapaça, aceitam algumas coisas, importam informações de outras religiosidades, de outras religiões, fazem uma mistura miserável, chamam aquilo de religião, dão um nome para aquilo, na maioria das vezes chamam de católico, e falam assim: não, sou católico, tenho religião. E você vai vendo o que a pessoa fala, o que ela faz, e não, querido, está se enganando, né? E Deus me falou que essas pessoas, na verdade, o Deus delas são elas mesmas. Eu nunca tinha parado para perceber isso. Eu achei que não, elas fazem a religião delas mesmas para que elas mesmas sejam o seu próprio Deus. Ou seja, vai dar ruim, né? E hoje em dia a gente vê tanta coisa errada, né? Tentando fazer a nossa fé ser algo muito menor do que ela é, né? Trazendo a nossa fé para algo humano, né? Primeira coisa, tirando toda a parte espiritual, né? Que nos eleva, toda a parte da ação de Deus poderosa. Mas as pessoas nem acreditam muito nisso, infelizmente. E por isso que muitas vezes Deus me chama a dar testemunho das coisas poderosas que Deus faz, para que as pessoas vejam, para que as pessoas compreendam, e que isso é possível, que existe até nos dias
de hoje, né? E muitas vezes, antigamente, eu só rezava por pessoas, quando nós estávamos no hospital, e a coisa estivesse quando o médico fala assim, não dá mais. Por que eu fazia isso? Porque para que as pessoas não falassem, foi a medicina que salvou, foi a tecnologia que ajudou. Não, eu deixei muitas vezes chegar no nível tal que aí quando Deus tem que agir e das pessoas poderem ver o milagre, né? Para as pessoas acreditarem, não darem desculpas, mudarem suas vidas. Você vê que muitas vezes Jesus fez isso, né? Também. Porque Jesus curou a todos? Não, curou a muitos. Então tem um critério ali, né? Tem um porquê. Na maioria das vezes o porquê era a conversão das pessoas que estavam sendo tocadas, curadas, libertadas do demônio, ou a família, ou alguém próximo ali para que ele mudasse de vida, né? Então a gente vê isso, né? Muitas vezes eu jogo um vídeo, eu boto alguma coisa no canal, né, do grupo, ou do outro grupo, não lembro falar o nome do grupo, não. Não é para fazer propaganda de nada. E esses dias aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Eu botei lá a imagem das pastorinhas, a irmã Lúcia e tal, que viram, né, Nossa Senhora lá em 1917. Daqui a pouco entrou um cara, né, falando, acontecendo, se colocando, né, como é que se eu tinha prova daquilo. Eu falei, olha, gente, eu não tenho prova, não estava lá, mas quase 1 milhão de pessoas que viram o milagre do sol são testemunhos. Você quer que eu traga alguma delas para falar contigo? Só faltou falar isso, entendeu? Aí, como a pessoa não vai tendo, aí começa a jogar palavras. Eu falei, olha, você me desculpa, você está usando a Bíblia. A Bíblia é um livro católico, tá? Quem montou a Bíblia foi o Espírito Santo na Igreja Católica. Se você está usando isso, dá graças a Deus a Igreja Católica, você está falando mal dela. Então, pelo menos, tem um coração agradecido a quem te deu uma passagem de fé para você se refletir, mas você não é dono dessa passagem. Aí a pessoa fica mais revoltada comigo, né? Como é que você pode falar que Nossa Senhora é bem-aventurada? Pega lá na Bíblia, Lucas 2, eu acho, né? Todos me dirão bem-aventurada. Você diz que Nossa Senhora é bem-aventurada? Ele não respondeu. Aí daqui a pouco, peguei no dicionário, bem-aventurada é pessoa que tem sorte. Olha, mundanamente você pode falar isso, mas não espiritualmente. Então você não sabe o que você está falando, né? Bem-aventurado é um amigo de Deus. Vem na Bíblia o que diz quando você fala mal dos amigos de Deus. Sabe que você pode estar entrando em maldição, né? Ele muda de assunto. Ele foi mudando de assunto. Então era e eu fui falar, vou rezar por você, meu querido. Você está perdido, né? Tá cheio de vontade aí, mas eu só estou vendo raiva em você, né? E cada vez ficar mais raivoso. No final, eu bloqueei porque eu já tô meio gripado, né? Precisando de uma, né? Ainda estou há 3 dias tentando convencer. Eu falei, olha, eu tenho 3 dias de paciência com essa pessoa, eu vou, né, passar para outro, né? Alguém que realmente queira algum tipo de ajuda, que eu possa ajudar, não para pessoa que gosta de me odiar, né? Então fica aí a minha oração para essa pessoa, que Deus a ajude, né? E vou abrir mais para que outras pessoas, eu vejo muitas pessoas fazem perguntas lá e a gente vai, né, eu vou tentando, outras pessoas vão respondendo também, para ajudar, né? Porque como disse a palavra no começo do vídeo, meu povo perece por falta de informação. A gente vê muita coisa errada, as pessoas seguindo, dentro da minha igreja mesmo, porque a igreja é católica, eu sou católico. Eu vejo muita coisa errada. E as pessoas seguindo e batendo palma, né? Aí, o que eu faço, né? Em momentos de grande confusão, aflição,
eu me volto para Deus. Eu faço isso o tempo inteiro. Alguma pessoa chega para mim, eu vou perguntar essa pessoa, eu devo confiar nela ou não? Eu pergunto a Deus, e Deus vai me dar uma palavra, uma passagem, e eu vou entender o que é aquela pessoa, né? Eu estava vendo uma missa de um padre que eu não conhecia, e eu olhei para o padre e falei, e deste, o que tu me dizes? Aí Deus voltou para mim e falou assim, eis um verdadeiro israelita. Aí eu perguntei, Senhor, né? Mas ele é católico. Deus deve ter rido da minha cara naquele momento, né? Porque aí ele voltou para mim, israelita é o povo de Deus, eis um cara verdadeiramente do povo de Deus. Desculpa aí. Eu sou desse, né? Eu pergunto mesmo. E Deus responde, né? E aí a gente bate o nosso papo, né? E eu vou entendendo. A maior parte das coisas que eu tenho é por revelação mesmo, né? O que o Pai vai me falando, eu vou entendendo, vou compreendendo a Bíblia. Aí depois ele mostra uma palavra, um santo, eu pego a vida de um santo para ler, e aí tá lá exatamente aquilo que eu acabei de aprender, ou seja, não tem nada de novo debaixo do céu, né? Eu não parei para aprender antes. E eu vejo na história da igreja aquilo se repetindo, né? A vontade de Deus. Então, como é que a gente aprende? A gente aprende em oração, a gente aprende vendo a história dos santos, como é que Deus agiu com eles, o ensinamento que Deus fez com eles, né? A pessoa fala assim, o santo é muito difícil. Gente, o que é um santo? Um santo é um amigo de Deus, que Deus se revela para ele e fala com ele. É um amigo de Deus. Nós todos somos chamados a essa santidade. Às vezes em graus elevadíssimos, Padre Pio e tal. Às vezes mais humildezinho, né? Eu estou tentando chegar ali no amigo de Deus mais humildezinho, né? Tal. Mas, e aí fala assim, como é que você pode falar isso? Da mesma forma que Jesus falou, cara. Então assim, vieram perguntar para Jesus como é que ele podia falar aquela coisa? Ele falou, meu pai disse, e se meu pai disse, assim não é. Aquele que me falou é aquele que me trouxe para cá. Se ele me disse, está dito, né? Eu corro um risco? Corro sempre o risco, mas eu corro um risco em Deus. Eu nunca vi Deus errar. E tudo que ele me diz, eu já aprendi a botar à prova, porque Deus é assim, ele fala e faz situações acontecerem para que a gente aprenda com aquilo, como que aquilo funciona. Então é assim que funciona, não é? Desculpa. Não é da minha vontade. Não né? Eu só escuto coisa boa. Não, eu também tomo muita bronca, né? Tomo, aprendo, vejo onde eu estou errando, Deus me corrige, vamos em frente, né? Mas eu não posso ser que nem esse rapaz que eu estava falando antes, né? De ser fariseu como ele. Eu posso saber a palavra toda e não aceitar o que Jesus está dizendo, não aceitar a correção, não aceitar a vontade do Pai. Eu quero que meu Deus seja assim porque eu li que é assim. Mas se você leu, eu vou dizer para você, você não entendeu o que você leu, né? Quantas vezes eu tive que ler algumas coisas 2, 3 vezes para aprender realmente o que aquilo queria dizer, e com muita paciência de Deus ele me dando toques para me entender, né? Aí depois eu vou ler alguma vida de um santo que já explicou, né? Mas Deus tem paciência, gente. Deus tem muita paciência. Então, nessas situações todas, a gente deve ter muita paciência e seguir em frente. Deus está pro nosso lado e Ele vai nos ajudar sempre, tá bom? Paz e bem.